casal abençoado, são nossos pastores lá em Nova Zelândia, Queenstown, né, cidade maravilhosa. Nova Zelândia, eu falei pela manhã, foi atingida a cidade de Christchurch para aquele atentado. Isso, de certa forma, deu um impacto ruim para a região tão bacana. Eu sempre falo que lá é o Éden era lá, porque é muito lindo. Eu não conheço, o ano que vem eu vou conhecer, se Deus quiser, mas eu creio que Deus tem usado a vida do Jamerson e da Alessandra lá para realmente fazer a diferença, amém? Então eu queria que você estendesse a sua mão, orasse por ele, abençoando esse casal, essa família. Nós já oramos por eles de manhã, e cremos que Deus tem derramado graça e unção sobre eles. Pai, obrigado pela vida do Jamerson, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, da Alessandra, essa família toda lá em Nova Zelândia, essa igreja, Pai, que está ali, Senhor amado, a Deus, para a Deus trazer a Tua palavra àquele povo, Senhor. Nós oramos louvando a Ti por tudo quanto o Senhor já tem feito na vida e através da vida dele, Pai. E pedimos, faz mais, Senhor. Abençoa, derrama graça e unção, e que ele possa, Senhor amado, a Deus ser um canal para ministrar aos corações, aqui nessa igreja, nessa noite, e onde o Senhor o conduzir, Pai. Nós oramos a Ti e Te agradecemos pelo privilégio de ouvi-lo, de ouvir o Senhor através da vida dele, Pai. Te louvamos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Você vai falar hoje agora ou não? Eu, primeiramente, quero agradecer essa igreja. Eu vou ser bem breve. Vou deixar aqui para o pastor compartilhar um pouquinho com os irmãos aqui de tudo que Deus tem feito ali na igreja da Nova Zelândia. E nós sabemos que tudo que tem acontecido lá tem sido fruto de oração. E nós sabemos que aqui tem uma igreja que ora pela igreja da Nova Zelândia. Então, eu quero só deixar o meu muito obrigado a todos e dizer para vocês que vocês continuem orando, que a colheita é pouco, mas os trabalhadores são pouco, mas a colheita é grande lá. E nós sabemos que as orações de vocês têm feito a diferença naquele lugar. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Eu compartilhei hoje de manhã já. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Que a paz de Deus seja com todos vocês. E a gente está muito feliz de poder estar aqui mais uma vez na Igreja Aba de Curitiba. É a terceira vez já, né? E Deus tem feito grandes coisas ali na Nova Zelândia, né? Hoje está conosco algumas pessoas que já passaram por lá, né? O Ricardo, a Débora, e trouxe a irmã hoje também, a Juliane. Fica de pé, Júlio. Ela se batizou ali na Nova Zelândia. Glória a Deus. Está presente aqui com a gente hoje é uma alegria muito grande, né? Os frutos vão ao redor do mundo, né? E Deus tem feito maravilhas ali. Como o pastor falou, a gente tinha um orçamento, a gente arrumou um novo lugar para a igreja. A partir do primeiro culto deste ano, nós fizemos nesse novo lugar. E um orçamento de mais de $80 mil, que Deus colocou a sua mão poderosamente. Nós gastamos apenas 3.600, se eu não estou enganado. Então é uma bênção muito grande. Para a glória de Deus. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria muito grande. Queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E Deus tem me usado para falar bastante sobre esse assunto. E eu queria compartilhar com vocês como a gente deve construir o nosso caráter, a nossa vida diante de Deus, né? Construindo o seu caráter em Deus. Eu quero pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Gostaria de orar com você primeiro. Senhor, muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder compartilhar da Tua palavra neste lugar, Senhor. Usa a minha vida agora e que nós todos possamos ter as nossas mentes e o nosso coração aberto para a Tua palavra no nome de Jesus. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. O homem nascido de novo, ele tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Quando a gente olha aqui para esse texto, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é sinal que a minha parte já não é mais importante. Se um dia foi, não é mais. Se eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, agora eu sou um representante não de mim mesmo mais, mas sou um representante de Jesus Cristo. E eu preciso formar esse caráter de Deus na minha vida, porque a gente perdeu, o nosso caráter foi ferido lá em Adão. O Adão era perfeito e o caráter do homem foi transformado naquele momento, quando entrou o pecado. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 20 até o 24, fala assim: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Todo homem, mulher, tem um caráter, seja ele bom, seja ele mau, seja ele exemplar, ímpio ou santo. Mas todos nós temos um caráter. E Deus criou o homem perfeito, como eu acabei de falar, lá no Jardim do Éden, e o homem perdeu essa perfeição porque ele foi enganado por Satanás, pelo diabo. E por isso nós necessitamos de uma transformação espiritual e moral, para ter o nosso caráter novamente resgatado lá do princípio, lá de Adão, para que a gente possa ter esse caráter de Deus, porque Deus criou o homem à imagem e semelhança, e esse caráter foi perdido no meio do caminho, pelo próprio homem, e o próprio Deus resgatou isso para nós, vindo à terra e morrendo por nós. Somente Deus tem toda a perfeição, e mediante o seu Filho, Ele pode transformar o caráter nosso. O nosso caráter, e o homem não era bom sem Deus. Quem é bom é Deus. Ele é bom o tempo todo. Mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. E o nosso caráter muitas vezes é levado para um lado que não deveria. Porque aprendemos coisas que não devemos. Mas nós aqui que já encontramos Jesus na nossa vida, agora nós temos esse caráter transformado. Esse caráter precisa agora ser forjado em Cristo. É uma nova vida, eu nasci de novo. Eu posso fazer tudo novo agora, por causa de Cristo. O caráter na realidade do homem, né? O caráter, você sabia que você não herda caráter? Não dá. Ele é formado durante a tua vida. E ele é construído conforme a gente cresce na formação que nós recebemos.
Por isso, a palavra de Deus, ela adverte em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Precisamos forjar o caráter dos nossos filhos diante de Deus, diante da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos qual é o caminho. Eu até falei aqui hoje de manhã, não aguarde somente que numa vez por semana, aqui num culto de domingo, vai ser o suficiente para o teu filho. Às vezes, pela graça de Deus, mas a tarefa do pai e da mãe não é essa. Não é somente trazer para o culto. Antes, pelo contrário, o culto é só um extra. Porque a tua vida é ensinar o teu filho e a tua filha no caminho onde deve andar, para ter o caráter deles formado em Deus, não em outras coisas. Para que quando ele crescer, então a palavra de Deus diz que ele não vai se esquecer. A gente vê que houve uma deformação no caráter humano. A queda lá em Adão. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. Lá no ato divino da criação, foi perfeito. Então Deus determinou, Gênesis 1, 26, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Jesus Cristo, nós temos o DNA de Deus. Mas foi perdido isso, porque houve uma deformação através do inimigo no nosso caráter. E essa deformação a gente levou até encontrar Cristo novamente. Quando eu e você recebemos Cristo na nossa vida, esse caráter ele é jogado fora, e agora eu recebo um novo caráter. Um caráter que é ensinado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. E esse caráter, quanto mais eu busco, mais eu recebo de Deus, e dia após dia eu posso ser transformado para ser uma pessoa melhor. Porque quando eu busco Deus, eu encontro Deus, a palavra de Deus diz. E quanto mais de Deus eu tenho, melhor eu vou sendo dia após dia. É uma coisa simples de se entender. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou ter de Deus. É impressionante isso, porque Deus ele não pode negar a si mesmo. E se ele deixou na palavra de Deus, quem me busca, me encontra, busque, irmão. Você vai encontrar de Deus. Eu contei hoje de manhã esse testemunho do Rodrigo. Há um ano atrás, ele veio para um culto, e ele era aquele com a camisa do Havaí ali que vocês viram. Ele veio para um culto, ele era um cristão que vinha, não vinha, sentava, nunca fazia nada. Mas, há um ano atrás, ele tomou uma decisão. E no final de um culto, da pregação, ele veio até mim e ele falou assim: pastor, a partir de hoje, você vai ter um Rodrigo diferente. Porque eu tomei uma decisão na minha vida. E eu vou buscar a Deus todos os dias. E eu vou orar a Deus todos os dias. Eu mudei a minha forma de viver a partir de hoje. E eu até quero aceitar Jesus novamente, porque do jeito que eu vinha vivendo, nem parece que eu tinha Jesus. Ele falou exatamente assim. E eu falei, amém. A gente chorou junto, e a gente orou. Mas não foi apenas um momento, irmão. Ele mudou a sua vida. Ele passou realmente a buscar a Deus. Ele passou realmente a orar a Deus. E ele é uma pessoa que não tinha quase conhecimento nenhum da palavra de Deus. E a partir deste momento, ele passou a estudar e aprender. E hoje ele fala com propriedade sobre a palavra. Quando nós estamos numa roda conversando sobre algo, na palavra de Deus ele fala, porque está escrito em tal lugar, dessa forma. Ele sabe do que ele está falando, porque ele decidiu naquele dia
transformar o caráter dele para não ser mais o dele, mas ser o caráter de Cristo agora. E isso transforma a vida. É outra pessoa. E a gente tem se alegrado muito e muito com a vida dele. Só que então aconteceu algo terrível, irmão. A mulher dele ficou grávida. Mas isso não é terrível. Isso é bom. Mas a mulher dele ficou grávida e daí ele me ligou e tal. E daí eles foram fazer os exames. E a criança estava com síndrome de Down. Foi detectado. Isso ainda também não é terrível, porque pode-se criar uma criança. É uma dificuldade muito grande para os pais. Mas ainda não é algo terrível. Continua sendo uma criança valorosa. Mas ele falou assim: pastor, a minha mulher, ela não é cristã, ela é uma japonesa. E aqui na Nova Zelândia, até 6 semanas, se eu não estou enganado, você pode tirar o filho. E é só ela assinar o papel e eu não posso fazer nada. Mas pastor, eu estou buscando a Deus, não é isso que eu aprendi, eu não posso carregar isso comigo. Eu perdi um filho, porque a minha esposa o tirou. Eu não quero carregar isso comigo, pastor. E a gente chorou junto. E a gente orou. E ele perguntou para sua esposa, e ela aceitou que a gente fosse lá orar. Então, quando eu fui lá na casa deles, e a gente orou por ela, para que a sua mente fosse mudada, que ela pudesse aceitar aquela criança, mas eu declarei a cura sobre a sua barriga, sobre aquela criança. Então eles fizeram muitos outros exames. Irmãos, desapareceu a síndrome de Down. Para a glória de Deus. É maravilhoso poder pertencer ao reino dos céus. É glorioso. É algo extraordinário que aconteceu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque aquele irmão, há 1 ano atrás, não foi porque o pastor orou. É porque ele decidiu se doar para Cristo. E as bênçãos de Deus estão vindo sobre ele e sobre a sua família. O Espírito Santo de Deus habita naquele lar. E nós temos orado pela esposa dele. E ela vai, lembre dela nas suas orações, ela vai receber Jesus Cristo também. Porque está acontecendo algo através da vida dele. E a gente sempre tem falado, continua sendo exemplo. Continua buscando. E o que ele mais deseja na vida dele é que hoje que a mulher dele receba a Cristo. Então lembre dele também nas suas orações, porque Deus vai alcançar ela. O que ele tem buscado, ele vai encontrar. O nosso Deus é tremendo, irmãos. Quando nós buscamos transformar a nossa vida pela deformação que houve no nosso caráter lá em Adão, e agora eu recebo Jesus Cristo na minha vida e ele entra dentro de mim, ele nos molda de uma forma diferente. Essa forma é sobrenatural, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. E ele vai formar um caráter em você do céu, não é mais da terra. Se te fizerem mal, você vai responder em amor. Tudo que te fizerem, que de uma forma nós responderíamos da forma humana, agora foi mudado, porque eu tenho o caráter de Deus na minha vida. E tudo que acontece eu vou responder de outra forma, da forma que Jesus Cristo responderia, porque eu sou um representante de Deus aqui na terra agora. Eu tenho o caráter de Deus, e a minha vida foi transformada pelo poder de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado ali naquela cruz. Essa deformação no meu caráter não faz mais parte de mim. Eu já recebi um novo caráter em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos libertos do pecado, nós não precisamos mais pecar. Nós somos libertos, nós podemos correr disso.
Eu não sou mais escravo disso. Posso tomar minha decisão hoje, se eu quero pecar ou não. Eu posso andar na presença de Deus hoje. O homem foi criado perfeito na sua construção. Espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 você vai encontrar isso. Porém, quando deu lugar ao diabo, e desobedeceu a Deus, ele caiu. No relacionamento humano, quando Deus perguntou para Adão se ele havia comido do fruto, ele não respondeu diretamente. Ele falou, foi a mulher que tu me deste. Irmãos, diante de Deus, não dá para apontar para outro. Porque Deus, Ele sabe o que você fez. Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele te conhece completamente. E nós precisamos nos entregar. Em Tiago está escrito que eu devo confessar o meu pecado. Não é isso que está escrito lá? Irmão, se está escrito, pratica. Eu tenho que colocar em prática isso. Eu não posso ser somente um cristão de banco. O Rodrigo, tudo que acontece hoje na vida dele, ele compartilha com o seu discipulador, porque ele fala assim, eu tenho alguém hoje para orar comigo. Eu tenho alguém que vai andar comigo. Eu tenho alguém que se importa comigo. Ele quer formar o caráter dele dia após dia, conforme Cristo deseja que nós o façamos. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Mais e mais e mais e mais. Nós tivemos a redenção, então, do nosso caráter. Nós tivemos um novo nascimento, nós tivemos uma transformação nas nossas vidas. João 3,16 diz que Jesus veio mudar essa história. E Ele veio salvar o homem dessa tragédia do pecado. E aproximá-lo novamente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Houve uma aproximação novamente entre nós e Deus. É possível novamente ter esse novo caráter que pertence a Deus em mim. É uma transformação que nós não podemos pagar. Porque Jesus Cristo, Ele pagou o preço lá na cruz. Ele derramou o seu sangue por nós. E nós podemos ser transformados agora diariamente. A cada dia que eu busco a Deus, eu posso ser melhor. Melhor e melhor e melhor. E se eu faço isso, é uma busca sem fim. Você sabia disso? Que você pode crescer espiritualmente e não tem fim? O nosso Deus é tão poderoso, irmão, que nós não conseguimos medir o seu poder. Qualquer mente humana, e se nós juntássemos, eu acredito que o mundo inteiro, todas as mentes, nós não entenderíamos o poder do nosso Deus. É muito grande. É muito maior do que nós podemos entender. A criação do universo não é nada ainda perante o nosso Deus. Ele é tremendo, irmãos. E Ele se importa contigo e comigo. Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que quer transformar a tua vida diariamente. E se nós passamos a buscar esse Deus diariamente de uma forma que, quem sabe, até hoje eu nunca busquei, Ele vai me transformando diariamente. E eu passo a ser diariamente uma pessoa melhor. Você pode ter uma transformação diária. Não espere virar o ano. Tem gente que fica esperando, né? Dezembro, para que ano que vem vai ser um ano melhor na minha vida. A gente não faz isso? Claro que faz. Mas com Deus a gente não precisa mais esperar virar ano. Ele já morreu naquela cruz para te transformar diariamente. O seu poder é infinito, irmão, para nós. E quando eu busco do seu poder, quando eu busco da sua presença, eu vou encontrar Ele. Porque o nosso Deus é demais. O nosso Deus, Ele sempre quer ser achado por nós,
todos os dias. Precisamos buscar a Deus. Pela fé em Jesus, o homem agora recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos novos. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter daqueles que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não necessitamos mais das coisas carnais, como antes. Mas nós necessitamos de ter intimidade com o nosso Deus. Eu sei que é uma luta diária, todos nós aqui temos essa luta contra a nossa carne. Ninguém pode falar que não tem, que é uma mentira. É uma luta diária. Mas Jesus falou que Ele venceu o mundo e que nós seríamos derrotados, né? Não? Não, que nós seríamos vitoriosos e que nós poderíamos vencer também. Ele te deu isso e nós podemos alcançar a vitória agora. Eu não dependo mais de ninguém para nada. Eu dependo de Deus e eu preciso formar o meu caráter em Deus. Deus transforma a minha vida. As Escrituras, elas têm poder de transformação. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai em lugares na sua vida que nada mais vai. Ela pode te tocar, porque é a palavra de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele deixa um livro para nós, que é a Bíblia, que é a sua palavra. E se nós cremos nesse livro, nós cremos na sua palavra, ela se torna real em nós agora. E as coisas acontecem através de nós, o que está escrito. Não passa a não ser apenas um livro, então, e passa a ser algo vivo dentro de mim. É um Deus vivo. Porque Ele penetra em nós. Jesus Cristo, Ele faz morada em nós. Agora eu tenho esse caráter formado em Cristo. E esse caráter, ele me enche com o amor de Cristo. O cristão, ele tem uma das suas características principais, é o amor. Por quê? Porque agora que eu nasci de novo em Cristo Jesus, e a gente pode ver que Deus, Ele é amor, e eu tenho agora esse caráter de Cristo em mim, o amor de Deus, Ele me invade, e eu não consigo mais não amar. Quando alguém me faz mal, eu respondo com amor. Quando alguém me trata mal, eu trato com amor. O amor de Deus, ele precisa estar em mim agora se eu o recebo. Uma das evidências que eu tenho Cristo na minha vida é que eu amo incondicionalmente qualquer um. Eu sou fácil agora para amar. Quem sabe antes de ter Cristo, se alguém me dá um chute, eu quero dar um chute de volta. De vez em quando volta algo assim, né, na nossa carne. Se alguém me faz um mal, eu quero fazer um mal de volta. Mas eu preciso me lembrar a cada dia. Não, agora eu tenho o caráter de Cristo. A minha resposta hoje é a resposta de Cristo. Tudo em amor. Tudo em santidade. Tudo em retidão. Porque Jesus Cristo me transformou.
E se Ele me transformou, eu quero o representar da melhor maneira que eu posso representar. O caráter de Deus, irmãos, Ele está em nós hoje. Você não precisa de mais nada que não seja Deus para chegar ao céu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu preciso somente crer. E o Espírito Santo de Deus invade a minha vida. E Ele entra dentro de mim. E Ele começa a transformar agora a minha vida. E forjar o caráter de Deus na minha vida. De manhã aqui eu falei, todos nós aqui temos uma identidade. E quando você vai em qualquer lugar, órgão, eles vão te pedir a tua identificação. E você vai apresentar. Tua data de nascimento está lá, quem sabe, nome do pai, nome da mãe. Tem uma identidade de quem você é, onde você nasceu. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova identidade. É a identidade de Cristo agora. Quando eu apresento a minha identidade, não é mais a minha, é a identidade do meu Salvador. E é uma responsabilidade, porque se não sou eu preciso viver como Ele vive. Eu preciso andar como Jesus andou. Eu preciso me comportar como Ele se comportou, porque agora é Ele. Quando as pessoas olham para mim, elas precisam ver Cristo em mim, porque eu tenho o caráter de Deus na minha vida, e Ele me transformou. O Espírito Santo de Deus, irmãos, transforma as nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Irmãos, desde a última vez que eu estive aqui no Brasil, foi mais ou menos 3 anos atrás, né? E eu tive um problema, já estava com problema nas costas, 2 hérnias de disco. E a hérnia, ela pressionava muito forte meu nervo ciático. A Ju acompanhou um pouquinho. E foram esses 2 anos depois que eu vim para cá, as dores aumentaram e aumentaram e aumentaram. E chegou um momento que eu estava pedindo, por favor, que a operação seja feita. Eu não me importava mais com qual fosse a consequência dessa operação. Eu não queria mais estar com a dor que eu estava. E quando faltava uma semana para a operação, era uma dor terrível, eu não estava mais aguentando. E eu cheguei naquela noite, eu orei a Deus, eu falei, Deus, por favor, Deus, traga essa operação para amanhã aqui, uma semana eu não vou aguentar mais. Tamanha era a dor. E, Senhor, eu sei que Tu és poderoso, me cura então. E então eu fui dormir. Fazia tempo que eu não dormia, irmãos. Naqueles últimos tempos, estava difícil. Às vezes eu dormia trocado. Quando dava uma folguinha, com menos dor, eu tentava dormir. E minha sobrinha até estava lá, ela se levantava cedo para ir trabalhar, 5 horas da manhã, e eu estava lá dentro de um furô que eu tinha, com água quente, porque ali aliviava um pouco a dor. Ela indo trabalhar e eu estava lá ainda, passando a noite em claro. Então, quando eu fiz essa oração, naquela noite eu dormi. E com esse sono, o médico dos médicos, ele me visitou naquela noite. E quando eu acordei de manhã, irmãos, não tinha mais nada. Não existia mais dor, não existia mais nada. Para a glória de Deus. E Deus tirou completamente
Eu voltei no médico, ele mandou eu voltar ainda, porque ele não se acreditava. 2 dias antes da operação, ele falou, isso não acontece, não tem como reverter esse caso. Eu falei, tem, porque eu conheço Jesus Cristo. E ele reverteu a situação. Ele me curou, eu falei para o médico. Eu voltei 2 dias antes da data da operação. E ele cancelou a operação que não precisava mais. Para a glória de Jesus Cristo. E a igreja inteira na Nova Zelândia acompanhou isso. E todos se alegraram. Todos choraram. Porque quando tem um irmão que está sofrendo, irmãos, todos sofrem. Você precisa entender que isso aqui é uma família. Se você está visitando aqui hoje, já possa se sentir parte dessa família. É uma família que te ama de verdade, que vai chorar contigo quando você chorar, e vai se alegrar quando você se alegrar. E foi uma alegria, a gente glorificou a Deus, eu agradeci a Deus. E eu não tinha mais nada, irmãos. Mas é muito melhor. Nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Jesus Cristo, Ele nos salvou. Isso é muito mais importante do que qualquer cura que nós possamos ter aqui na terra. Jesus Cristo, Ele transformou a nossa vida. Ele morreu por ti e por mim, para forjar esse novo caráter, irmão. Em Deus, nós não podemos mais perder a oportunidade de buscar a Deus todos os dias. Jesus morreu por isso, irmão, para que você tenha intimidade com Ele agora, acesso direto à sala do trono. Nós temos esse acesso hoje. Você não precisa mais esperar que nem um profeta venha até você. Nada disso, irmão. Você já tem acesso direto. Jesus te deu esse acesso 2000 anos atrás. Lá naquela cruz. E eu e você podemos ter intimidade com Deus como nunca antes. E cada dia que eu passo a buscar a Deus, eu me aproximo mais de Deus. E cada dia que eu busco mais a Deus, eu aprendo que Deus é tão maior do que ontem, porque eu não consigo mais ter limites em Deus, porque Ele não tem limites. E conforme eu busco mais e mais a Deus, irmãos, eu vou encontrando mais de Deus. Isso é para todos nós. O nosso Deus não é limitado, irmão. O nosso Deus não é limitado, nós podemos encontrar Ele cada dia e aprender com Ele a cada dia coisas novas. E o Espírito Santo de Deus quer te ensinar, quer ter essa intimidade, porque Ele quer formar o caráter dEle diariamente na tua vida. Nós precisamos buscar a Deus diariamente, irmão, como nunca antes. Deixa o Espírito Santo de Deus ir te transformando. Deixa o Espírito Santo de Deus ir te tocando. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, meu irmão. Não pare mais a ação de Deus em ti. Ele tem muito mais, irmão. Tem muito mais. Tem muito mais para ti. Muito mais. Quando eu olho para a vida do Rodrigo, 1 ano atrás, ele era outra pessoa do que ele é hoje. E as bênçãos de Deus estão vindo sobre aquela vida. Você pode imaginar daqui a 5 anos, quem ele vai ser em Cristo? É uma potência. Irmãos, a tua decisão transforma não somente você, mas todos que estão ao teu redor. E começa a transformar os outros mais longe. E começa a transformar uma cidade e um país. Ali é um lugar tão bonito que nós temos agora. Mas eu já falei, lá do lado, 50 metros apenas para frente, ou 30. Tem uma construção bem grande. Que era a antiga Carters. E eles é um espaço aberto, irmãos, é um galpão.
E eu falei, os irmãos vão vir aqui, deixar as crianças, eles vão ter o culto aqui onde nós temos hoje. E nós vamos lá para aquele lugar. Nosso Deus não tem limite, irmãos. Quando eu cheguei ali na Nova Zelândia, e eu tive reunião com os pastores dali, o que eles falavam era o seguinte: igreja em Queenstown não cresce, porque é muito rotatório. E realmente é rotatório, mas é um celeiro, irmãos. Nós podemos pregar para o mundo sem sair do lugar. O mundo vai até lá. Nós pregamos, já ganhamos japonês, tailandês, e eles vão voltando para os seus lugares, e com Jesus Cristo. E eles têm a oportunidade de anunciar a Cristo. É um celeiro ali para pregação na palavra de Deus. E eu falei para eles, eu não recebo isso. Porque a nossa igreja vai crescer. Não é por nossa causa, mas é porque nós queremos glorificar o nosso Senhor. E está crescendo, irmãos. E não para de crescer. E vai continuar crescendo. Porque quando nós passamos a buscar a Deus diariamente, como nunca antes, é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando e transformando aqueles que estão ao nosso redor. Eu queria orar contigo agora.